quando o alimento é melhor que o suplemento e quando o suplemento é melhor que o alimento. Isso é uma dúvida grande, porque as pessoas têm uma ideia de que tudo que é natural é melhor. Mas tem as suas exceções. Uma água natural de um riacho contaminado é ruim. Veneno de cobra natural e mata. Então, o palmito nós temos que ter um cuidado no consumo. Então, existem exceções, né? E quando que é mais seguro o industrializado? No caso do palmito, por exemplo, é mais seguro o industrializado. No caso da água, a envasada é mais segura. Em alguns alimentos, há mais segurança quando a gente faz uso do alimento industrializado. Então, não é porque é industrializado que é pior. Via de regra, sim, a gente deve descascar mais do que desembalar. Mas nem todos os alimentos. A ciência da alimentação, você sabe que eu sou um combatente da indústria alimentícia. Mas a ciência não pode ser negada. Bom, então, quando que o alimento é melhor que o suplemento? Quase sempre. O ideal é a gente comer mais, né? O que eu tenho dentro do alimento é uma forma mais biológica, mais funcional, ou seja, o alimento seria ingerido e através do alimento eu teria o nutriente do alimento. Mas com a modificação dos alimentos, com o uso em larga escala de agrotóxicos, de pesticidas, de antibióticos em animais, né? De alguns animais ainda uso de alguns hormônios, isso modificou a toxicidade, isso modificou a estrutura de muitos alimentos, mesmo então eles sendo naturais, nós temos que ter um certo cuidado. Nossa, vocês estão ouvindo esse barulho? Eu estou no spa aqui, para quem não conhece, esse é o meu spa, o Spa to Life. Eu sou misofônico. Misofônico é um problema que muita gente tem. Um barulho começa a matracar dentro do meu cérebro como se fosse uma coisa. Vamos voltar aqui, que eu me perco. Então, na maioria das vezes o alimento ele é melhor. Ele vem da forma que nós ingeriríamos e através do alimento conseguiríamos os nutrientes. Vamos para algumas exceções. Primeiro, se eu considerar, eu já dei duas exceções aí. Se eu considerar, por exemplo, a cannabis, a maconha. Fumar a maconha não é bom. Mas dentro da planta tem uma proteína que é vegetal, que é muito boa. Então eu poderia extrair só a proteína da cannabis e aproveitá-la? Sim, não é fumar maconha, não é ter a droga. Não é ter as coisas ruins também da maconha. Eu poderia retirar só um ativo dentro, por exemplo, da soja, porque a soja como alimento é ruim, mas a proteína da soja, por exemplo, é boa. Então eu consigo hoje, através da ciência dos alimentos, retirar só um ativo dentro daquele alimento. Aquele vegetal ou aquele outro alimento como um todo, teria os efeitos ruins também. Então, quando eu excluo os efeitos ruins e pego só a parte boa, eu torno aquilo um suplemento ou um complemento. Esse complemento é melhor do que o alimento. Eu dei exemplo da maconha, dei exemplo da soja, vou dar o exemplo agora do leite de vaca. O leite de vaca de caixinha não é um bom alimento. A proteína isolada do soro do leite, que a gente chama de whey protein, que vem em forma de farinha, com seus farinha em pó, é um baita de um alimento. É uma proteína de excelente qualidade. Assim como se a gente pegar só a gordura do leite, né, estratificá-la, assim como a gente faz a manteiga, principalmente aquela manteiga clarificada, que a gente chama de manteiga ghee, não é um suplemento, mas é parte do alimento, é a gordura do leite. É um alimento bom também. Bom, o que então essa ciência da nutrição já evoluiu? Hoje a gente estuda qual o efeito, porque a gente sabia, aquelas pessoas que consumiam mais aquele vegetal, eles têm menos doenças, X. Aquelas pessoas que consomem, por exemplo, mais crucíferas, teriam menos câncer de mama. Crucíferas, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. Aí a gente já estuda qual ativo que tem dentro das crucíferas que é diferente e que poderia interferir na função hormonal, a nível de regulação hormonal. O indol transcarbinol, o I3C.
Bom, o indol T-carbinol, então, a gente consegue hoje em forma de suplemento, em pó. Ele se torna mais eficaz do que a crucífera, do que ingerir a crucífera para prevenir o câncer de mama. Por quê? E modular os níveis de estrogênio. Por quê? Porque eu consigo dar uma dose diária, a dose que eu bem desejar, tendo o laudo do laboratório onde eu vou manipular, onde eu vou comprar o ativo isolado. Aí eu consigo me igualar aos estudos, porque os estudos já fizeram isso. Eles pegam, isolam o I3C, o indol T-carbinol, e aí conseguem comprovar qual o mecanismo pelo qual ele modula os níveis de estrogênio e fazendo isso também melhora e diminui os riscos do desenvolvimento do câncer de mama. Mas, Vitor, não dá para ingerir através das crucíferas? Sim, só que como eu vou garantir que naquele solo que foi plantado, aquela crucífera que está sendo replantado, vai haver nutrientes suficientes para que aquela crucífera produza o indol T-carbinol? Eu não sei. E se por acaso nessa crucífera foi usada uma dose maciça, e o descontrole é grande, infelizmente, de defensivos agrícolas? E se naquele solo, foi enriquecido principalmente com aqueles 3 micronutrientes que geralmente fazem crescer mais, ficar um colorido melhor, mais bonito e vende mais rápido. Então tem todas essas questões. Aí o suplemento é melhor do que o alimento, mas não substitui o alimento, porque o alimento tem outros nutrientes lá dentro. Vou dar um outro exemplo. Então isso é a ciência do nutriente, da alimentação, da nutrição, da farmácia. Retira só o nutriente lá de dentro. Um outro exemplo, que é o exemplo que eu fiz um post hoje, e para quem está assistindo depois, já fiz o post, procure o post, é a curcumina, a cúrcuma, o açafrão da terra. É, sem dúvida alguma, o nutriente mais estudado e mais validado para prevenir uma série de doenças, desde o Alzheimer até câncer, até diabetes, doenças inflamatórias, enfim. Mas por quê? Porque a principal atividade dele é na inflamação. E como a inflamação silenciosa, subclínica, eu já fiz posts sobre isso, já fiz vídeos sobre isso. E os alunos do curso estão sabendo bastante o que combate essa inflamação silenciosa, crônica, subclínica. Como essa inflamação está na gênese de todas essas doenças, se a curcumina atua nisso fortemente, ela tem um potencial gigantesco em prevenir doenças e melhorar o tratamento também daqueles pacientes que estão doentes. É como se fosse um anti-inflamatório incrível, insuperável, que vem da natureza. Vitor, então é só consumir o açafrão da terra. Não é bem assim. Eu preciso de uma concentração grande de curcuminoides. Essa concentração grande de curcuminoides está na raiz longa da cúrcuma, do açafrão. E pelo sorriso aqui de quem está segurando o negócio do Insta, as perguntas mais surreais devem estar acontecendo, mesmo sem eu olhar para a câmera. Eu estou aqui gravando, eu vou responder todos vocês do grupo de alunos meus do YouTube do curso. No Insta não tem como responder. O Face, desculpa, tá? Mas eu me perdi aqui, dei risada, porque eu sei que as perguntas são surreais. Vamos continuar. Mas, e como garantir então que aquele pó que eu como no supermercado, eu vou comprar no supermercado aquele pó. Como garantir que aquele pó vai ter os curcuminoides, que é o que me interessa? É o indol T-carbinol dentro do brócolis, é o whey protein dentro do leite. Como garantir que eu vou ter o que eu quero ali dentro? Eu não sei se aquele pó foi extraído da raiz longa do açafrão. Também não sei onde ele foi plantado. Também não sei se o solo deu condições para que ele produzisse uma grande quantidade de curcuminoides. E também não sei, mesmo tendo os curcuminoides, qual o tipo de atividade desse curcuminoide, dessa região plantada. Ou seja, eu preciso que ele seja bem tolerado, bem absorvido e que tenha em grande quantidade, mas que acima de tudo isso, eu preciso comprovar os efeitos dele diminuindo os padrões, os parâmetros inflamatórios no meu sangue. Aí sim, aí a gente vai para as marcas que conseguiram validar tudo isso, porque elas são confiáveis. Ou seja,
Quando eu quero uma atividade anti-inflamatória mais intensa, porque o paciente ou a pessoa precisa e quer os benefícios, o mais garantido nesse caso seria consumir o suplemento ou complemento. Isso não impede também a pessoa, pô, mas eu não tenho condição e tudo mais, e o que eu faço? Não tem problema nenhum. Eu posso comprar o açafrão da terra no supermercado ou na feira, não tem problema nenhum. Provavelmente vai ter alguma coisa do nutriente que eu quero, do ativo que eu quero, que são os curcuminoides. Agora não tem como garantir. Então, em alguns momentos, tu vê, se eu pensar na planta como um todo, ela tem grande qualidade de outros minerais, mas não me interessa no açafrão da terra muito o resto. Eu quero os curcuminoides, porque eu quero a atividade anti-inflamatória intensa que esse alimento nos provê. Então, ficou claro para vocês? Normalmente o alimento é insuperável, é melhor, mas em algumas exceções o ideal é o suplemento, por incrível que pareça, ou é o complemento. Beleza, gente?